Vamos aqui para a nossa nona aula do curso de C, né? Então aqui, basicamente, nessa aula que a gente vai ver, a gente vai dar uma continuidade, né, da aula anterior, só que agora a gente vai ver um outro tipo de estrutura de repetição. Na aula anterior, só relembrando, na aula 8, a gente viu a estrutura de repetição while, né, que era o enquanto. Então lá a gente colocava enquanto uma condição fosse satisfeita, você executava um determinado bloco de código. Agora a gente vai ver o comando de repetição do while, que basicamente ele diz pra gente, olha, faça um bloco de código enquanto uma determinada condição for satisfeita. Parece que é igual, mas a gente vai ver aqui a diferença, né? Então vamos aqui para o nosso código, né? Então, no nosso código aqui, a gente tem o nosso pacote stdio, né, para entrada e saída. A gente vai incluir aqui o pacote locale, que é aquele pacote, como a gente já viu nas aulas anteriores, que é para a gente colocar a acentuação correta e tudo mais, aparecer lá no nosso prompt, né, as acentuações corretas, quando a gente fizer print aqui pelo C. Eu vou então colocar aqui no nosso main, né, que vai ser o nosso código, o seguinte: set locale, como a gente já viu, para aparecer justamente essas acentuações, o C cedilha, por exemplo, e as acentuações corretamente, quando a gente faz o print, né? E eu estou criando aqui um contador, que ele está recebendo, ele é um valor inteiro, né? E ele está recebendo um valor 1 aqui, então isso daqui é para a gente iniciar. E basicamente o que eu estou fazendo nesse código é utilizando o comando do while para a gente fazer um determinado bloco de código enquanto uma determinada condição for satisfeita. Só que aqui a gente tem que tomar cuidado que no do while, o que acontece é, ele primeiro executa o bloco de código, depois ele verifica a condição. Enquanto que só no while, ele verifica a condição e aí ele entra no bloco de código. Então tem que tomar cuidado com isso. Aqui no do while, ele faz o código, depois vê a condição, e no while puro, ele vê a condição, depois roda o código, né? Então é basicamente essa ideia. Então aqui a gente tem o do, né? Entre chaves a gente vai colocar o comando que a gente quer que execute. Basicamente estou colocando para printar, né? Printf. Aqui eu estou printando, né? Vamos só relembrar esse print. Printf, ele vai printar isso daqui, contagem 2 pontos, e vai printar o nosso contador. E nosso contador ele é inteiro, então a gente tem que colocar esse indicador aqui de inteiro, né? Que vai ser esse D, né? Então a gente vai colocar porcentagem D. Então ele vai printar esse contador aqui nessa posição, e eu vou incrementar esse contador em mais um, né? Que é aquele comando contador mais, que a gente viu. Então ele pega o contador e incrementa mais um. E aqui embaixo a gente coloca o while, né? Então do faz esse bloco de código enquanto uma determinada condição aqui, entre parênteses, seja satisfeita, ou seja, enquanto o contador for menor ou igual que 5. Né? E no final eu vou colocar um print dizendo fim do loop. Então vamos ver como que vai ficar isso aqui, né? Mas antes, vamos só desligar aqui o antivírus, porque esse antivírus aqui, ele acaba demorando um pouquinho mais, porque ele verifica, né, o código. E vamos rodar. Então, primeiro aqui a gente vai compilar o nosso código, 0 erros. E só mostrando aqui, né, no final desse main, a gente dá aquele comando return, né? Return 0, por exemplo. Por quê? Porque ele é uma função que está retornando um inteiro, né? Então, a gente coloca ele retornando esse inteiro. Tirando esse detalhe, vamos rodar o nosso código e ver o que vai acontecer. O que ele fez foi, ele printou contagem 1, 2, 3, 4, 5, fim do loop, né? Então, ele veio aqui, contador é 1. Ele veio, executou isso aqui, né? E printou essa contagem 1. Essa contagem 1, certo? São 1, 2, 3, 4, 5 e chegou no final do loop, né? Outro exemplo que a gente pode ver aqui é o exemplo de um menu de opções, né? Então, por exemplo, aqui, eu vou comentar essa parte aqui do código para a gente ver essa questão do menu de opções, né? A gente pode utilizar esse do while para fazer um menu de opções. Então, o que a gente tem aqui nesse próximo código, né? Então, basicamente, a gente pode utilizar, então, esse comando do while para a gente fazer um menu de opções, né? E além desse do while aqui, a gente vai utilizar o comando que é o switch case, que a gente viu na aula 7. Então, se vocês não viram a aula 7, recomendo vocês a verem para entender esse comando switch case, né? Então, vamos lá. Para a gente fazer esse menu de opções, a gente vai definir aqui, então, a variável inteira chamada opção, né? E eu vou dar o comando do, né? Então, faça o quê? Printa isso daqui, isso daqui, isso daqui. Então, basicamente, o que eu estou printando aqui é escrito menu de opções, escrito opção 1, né? Aí eu vou colocar o valor 1, 2, opção 2, 0 vai estar escrito sair. Então, se ele digitar 1, vai ser a opção 1, 2 vai ser a opção 2, que ele vai ter escolhido, e 0 vai ser a opção sair.
E aí eu printo, olha, escolho uma opção, 2 pontos. E aí eu leio do comando, né, que ele vai digitar, leio do teclado do usuário, utilizando esse comando scanf, que a gente também já viu em aulas anteriores, e atrelo esse valor que o usuário digitar nessa variável opção, né? Então aqui a gente tem a posição da memória dessa variável opção. E aí o que eu faço, né? Então eu vou analisar, olha, dependendo do que o usuário digitar, eu faço alguma coisa, né? Aí que entra o nosso comando switch case que a gente viu na aula 7, né? Então, switch case, opção, né? Como a gente já viu, vou passar um pouco rápido aqui. Se caso essa variável opção for 1, o que ele vai fazer? Ele vai printar, você escolheu a opção 1. Caso seja a opção 2, ele vai printar, você escolheu a opção 2. E caso seja o 0, ele vai escrever saindo do programa. Dessa forma daqui. E aí ele deixa aqui como default, né? Ou seja, se não for nenhuma dessas 3 opções que o usuário digitar, ele vai printar opção inválida. E aí eu coloco aqui o comando while, né? Então isso daqui vai ficar rodando até quando, né? Então ele vai fazer esse código enquanto a nossa opção for diferente de 0. Então se nossa opção for igual a 0, ele vai sair desse loop e não vai aparecer mais esse menu, né, de opções. Então vamos ver como é que fica, né? Eu vou compilar aqui e rodar nosso código. Ele deu o nosso menu de opções. Aí eu vou escrever 1, por exemplo. Aí ele escreve, olha, você escolheu a opção 1 e apareceu novamente o menu de opções. Opção 2, você escolheu a opção 2, novamente o menu de opções. E 0, se a gente digita 0 aqui, a gente vai ver que ele sai desse loop, né? Então, justamente com esse comando do while, a gente consegue controlar isso. Então, era isso que eu tinha a apresentar hoje. Obrigado!